O Senhor tem sido bom, a misericórdia dele tem estado sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Vando, que tem abençoado as nossas vidas. Trago aqui também a paz do nosso pastor Alex, que me abençoou para que eu estivesse aqui nesta noite. Amém? Irmãos, quando o pastor me convidou para estar aqui nesta noite, eu fui orar. Não que eu não ore, né? Eu fui orar para que Deus viesse trazer uma palavra ao meu coração para falar para você nesta noite. E eu tenho muito tempo assim no trânsito, né? Eu moro aqui em Suzano, mas eu trabalho lá do lado da zona sul de São Paulo. Então é 2 horas para chegar em casa, 2 horas e meia, dependendo do tempo até mais. Então eu tenho muito tempo para orar, eu tenho muito tempo para poder ouvir o louvor, eu tenho bastante tempo para conversar com a minha esposa, que trabalha comigo. E dentro do carro, quero também desde agradecer a vida da minha esposa, nossa Letícia, que tem sempre, né, me abençoado, sendo minha companheira. Quando eu falo para ela assim, no plano, pode ligar, porque nós trabalhamos juntos, nós passamos o dia inteiro juntos, nós dormimos juntos, nós comemos juntos, tudo junto. Então, pode me ligar, o que eu vou fazer. E eu comecei a orar a Deus, e veio uma palavra no meu coração. E quando essa palavra desceu ao meu coração, eu senti muita paz, eu senti muita alegria de compartilhar com você nesta noite essa palavra no culto da família. Abra sua Bíblia, quero começar lendo Salmo de número 127. Quero começar lendo por aqui, no Salmo de número 127. Um salmo bastante conhecido, depois vou discorrer a Bíblia em outras partes, mas eu quero começar aqui pelo Salmo 127. Um salmo de ramagem, um salmo de romagem, ou salmo dos degraus, aonde esse salmo ele era repetido várias vezes através da peregrinação do povo do deserto. Então o povo praticamente, irmãos, decoravam esse salmo, se não me engano, entre o salmo 115 até o salmo 136, alguma coisa, conhecido como salmos de romagem. Eles cantavam esses salmos, eles tinham que decorar esses salmos, eles andavam no deserto falando esse salmo. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, já abriu no Salmo 127, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos, sobre a sua cabeça, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós já adoramos a Ti, Senhor. Nós cantamos louvores ao Teu nome. Nós nos colocamos, Senhor Jesus Cristo, na Tua presença nesta noite para falar e ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, a Tua graça, o Teu cuidado, assim como o Senhor desceu paz ao meu coração, assim como ardeu ao meu coração essa palavra, Senhor, fala com a Tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, Salmo 127, ele vem falar para nós nesta noite sobre o Salmo da família, sobre o Salmo aonde a família é guardada. E a família, ela é algo instituído por Deus. A família, quem criou foi Deus. Então a família foi criada, irmãos, para ter um ambiente harmonioso, um ambiente feliz, um ambiente onde há felicidade, há harmonia, onde as coisas tudo se encaixam, onde as pessoas se entendem, onde as pessoas se conversam. Mas nós sabemos que no dia de hoje não é dessa maneira. Não é dessa maneira que as famílias estão se enfrentando.
Não é dessa maneira que está acontecendo. Por que dessa maneira não está acontecendo? Porque as famílias, irmãos, a cada dia que passa, elas estão se esquecendo das promessas de Deus. Estão se esquecendo de que Jesus Cristo, Ele colocou promessas dentro da palavra dele para a minha vida e para a sua vida. Aonde, irmãos, nós nos preocupamos com tantas coisas do mundo, mas nós não nos preocupamos com a nossa esposa, nós não nos preocupamos com o marido, não nos preocupamos com os nossos filhos, não nos preocupamos, irmãos, em agradar o nosso ambiente dentro da nossa casa. Muitas das vezes, irmãos, o marido agrada até uma pessoa de fora, mas não agrada a esposa, que é da sua família. Muitas das vezes o filho agrada um outro pai, mas não agrada o seu pai. Então a controvérsia dentro da própria família, onde gera o quê? Confusão. E quando, irmãos, eu comecei a olhar para a palavra de Deus, e Deus começou a colocar algo no meu coração, veio uma palavra ao meu coração, dizendo assim: altar. Altar. Famílias precisam de levar as suas famílias para o altar do Senhor. Amém, irmãos? Altar significa lugar de sacrifício. Comece, irmãos, a entender, a imaginar o que Deus quer falar conosco nesta noite. Por que tem famílias, irmãos, que estão em ruínas? Por que tem famílias, irmãos, que uns não conseguem suportar aos outros? Por que tem famílias, irmãos, onde dentro de casa o filho manda mensagem para o pai manda mensagem para o filho, não tem um diálogo? Por quê? Porque as famílias não estão no altar do Senhor. Quando eu entendo que a minha família tem que ser levada ao altar do Senhor, eu vou entender que eu preciso de sacrificar a cada dia algo diante do Senhor, para que a minha família seja, irmãos, glorificada por Deus. E tem que ser vista, irmãos, por onde quer que nós passamos. E quando, irmãos, eu entendo que altar é lugar de sacrifício, e sacrifício, irmãos, gera dor. A palavra está dizendo sacrifício, né? Se fosse fácil, seria sacrifício, não é verdade? Mas o sacrifício, irmãos, ele gera dor. Sacrifício, muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa determinada situação, onde essa situação ela vai chegar ao nosso limite. E muitas das vezes, quando essa situação ela chega ao limite, e você fala assim: Senhor, eu não aguento mais, é o Senhor que está tomando conta agora. E Deus começa a dizer assim: até que enfim você colocou as coisas nas minhas mãos. Porque enquanto, irmão, você querer resolver as coisas do seu jeito, ela não vai sair certo, porque do seu jeito não é do jeito de Deus. Quando, irmãos, eu entendo que o meu dono é o Salvador, Jesus Cristo, eu tenho um dono, eu coloquei a minha vida diante do altar do Senhor, tudo que eu fizer diante do altar do Senhor, tudo que eu fizer, irmãos, em oração, em palavras, eu estou dizendo para Deus: Deus, olha, o Senhor toma conta e tem atitude de tudo. E muitas das vezes, irmãos, nós somos crentes velhos dentro da igreja e nós não temos aquela fé que nós precisamos ter para nós alcançarmos, irmãos, o dom de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa família e você fala assim: nossa, mas por que tanta confusão? Por que tanta briga? Por que tem pessoas que não se convertem dentro da minha família? E a Bíblia fala comigo, irmãos, sobre o altar. Eu quero aqui, irmãos, discorrer a Bíblia e falar sobre alguns altares para que nós possamos erguer dentro da nossa casa. Alguns altares, irmãos, onde o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos estar compartilhando da palavra de Deus, para que você olhe e veja que o ventilador está levando meu esboço. E eu sou difícil de fazer esboço, viu, irmão? E Deus foi cuidando, foi colocando aqui e está levando aqui, mas eu deixei ligado. Quando, irmãos, Elias, capítulo de número, vou ler aqui, só um versículo, capítulo de número 18 de 1 Reis, capítulo de número 18 de 1 Reis, diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Elias dizendo, então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Em primeiro lugar, irmãos, quando Elias chegou para mostrar quem era Deus na vida dele, presta atenção no que o Espírito Santo diz para nós nesta noite. Quando Elias chegou para restaurar o altar do Senhor, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar, arrumar o altar.
Irmão, se eu quero ter a minha família no altar do Senhor, eu preciso de arrumar a minha casa. Eu preciso de arrumar o meu altar. Eu não posso não ter uma casa bagunçada. Eu não sei, aqui as irmãs que têm esse costume de convidar uma pessoa em casa e falar assim: ah, não repara a bagunça não. Mas se a casa está bagunçada, como é que você vai reparar? Não é verdade? É assim, irmãos, que nós temos que entender que quando nós queremos levar a nossa família ao altar do Senhor, nós queremos uma família diante do altar do Senhor, nós teremos que fazer como Elias fez. Primeiro Elias foi lá, viu que o altar estava todo bagunçado, estava todo revirado, ele começou a colocar coisas sobre as suas coisas. Ele colocou 12 pedras, fez bonitinho ali o altar para o Senhor. Depois que as coisas estavam arrumadas, irmãos, ele orou e Deus aprovou aquele altar. Como vocês conhecem a palavra de Deus, desceu o fogo do céu e a palavra de Deus fala que lambeu tudo. Mas, irmãos, enquanto nós não tivermos o nosso altar da nossa família arrumado, não vai descer graça do céu. Deus não vai abençoar, porque Deus não atua na bagunça. Deus não atua, irmãos, em coisas que não está desarrumada. Deus não atua, irmãos, em mentiras. Enquanto o altar da minha família estiver com mentira, Deus não vai atuar. Enquanto, irmãos, eu prego para mim também, quando eu estiver, irmãos, alguma coisa escondendo da minha esposa, ou escondendo dos meus filhos, ou algo que eu fiz fora de casa, Deus não vai aprovar. E muitas das vezes, irmãos, eu converso com a minha esposa e ela fala assim: olha, nós temos que fazer a obra do Senhor, porque se eu como marido não fizer a obra do Senhor, ela também perece por isso, porque eu como sacerdote do lar, eu tenho que abençoar a vida da minha esposa. E as coisas começam, irmãos, a ir à ruína. Mas quando eu entendo, irmãos, que Elias, ele foi diante do altar do Senhor, e ele reparou o altar do Senhor, e o Senhor viu graça diante do altar de Elias. Quando eu entendo, irmãos, a palavra de Deus, que Caim e Abel, os dois irmãos, estavam nas mesmas condições, um levou da terra, o outro levou da gordura. A bênção estava para os dois? A bênção, irmãos, estava para os dois. Mas um deles levou até o altar do Senhor. Ele não simplesmente levou a gordura que colheu, a gordura que tirou do animal, mas ele levou com o coração. E a palavra de Deus, irmãos, fala que Abel, ele construiu um altar para o Senhor de adoração. Eu tenho que construir, irmãos, da minha família, um altar de adoração. Um altar onde, irmãos, o Espírito Santo de Deus acha graça na minha família. Onde, irmãos, o Espírito Santo de Deus olha e fala assim: olha, eu abençoo, eu cuido, porque tem adorado, tem me buscado. Quando eu busco a presença de Deus em primeiro lugar, irmãos, a palavra diz que as outras coisas, ela vai ser acrescentada. Enquanto, irmãos, eu estiver buscando coisas para mim, as outras coisas vai tomar conta da minha vida, e eu não vou encontrar, irmãos, a luz na palavra de Deus. O que é coisas, irmãos, que Deus, ele é tão interessante que ele fala que coisas, por exemplo, é o nosso carro. Nosso carro para Deus é coisa. Nossa casa para Deus é coisa. E quando a palavra de Deus fala assim: eu buscar primeiro o meu reino e as outras coisas, o carro é coisa, o dinheiro é coisa, a profissão é coisa. Irmãos, eu acho tão interessante a palavra de Deus. Eu acho tão interessante quando nós nos entramos na igreja para congregar, porque aqui pode ter o maior doutor, aqui pode ter o maior filósofo, aqui dentro pode ter, irmãos, pessoas de nome, sobrenome, que nome que for, mas tudo se torna ovelha diante de Deus. Deus não está preocupado, não que você não tenha que estudar, não que você não tenha que estudar, você tem que estudar. Mas, irmãos, diante do Senhor, se você chegar para Deus e você falar: Senhor, eu tenho doutorado nisso, eu tenho mestrado nisso, e Deus vai olhar e falar: e daí? O que eu tenho a ver com isso? Mas quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, meu coração é adorador, meu coração é um coração de servo, meu coração é um coração de serva, eu quero te adorar, eu quero te buscar, Senhor, independente de qualquer coisa, independente de estar calor, independente de estar frio, independente de eu ter ou de eu não ter, Senhor, eu quero te adorar. Porque, irmão, quando nós temos um coração adorador e nós colocamos a nossa família dentro do altar adorador do Senhor, as bênçãos do Senhor começam a vir atrás de nós.
Isso, irmãos, é a palavra do Senhor que diz para mim e para você nesta noite. A palavra diz que as bênçãos, irmãos, elas correrão atrás de nós. E muitas das vezes, irmãos, tem irmãos que ralam o joelho, pelam o joelho e a bênção não chega até a vida dele. Por quê? Porque não conseguem ter uma vida de adoração, não conseguem ter um altar de adorador na sua casa. Quando, irmãos, lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que um certo homem, ele estava trabalhando como sempre trabalhou, e de repente Deus o chamou e disse para ele assim: olha, Noé, eu quero que você faça uma arca para mim. E Noé, irmãos, ele não questionou a Deus. E eu entendo que Deus, ele foi o primeiro arquiteto deste mundo. Deus deu para Noé todas as dimensões, tudo que Noé precisava de fazer, e Noé não questionou a Deus. Tudo o que Deus pediu para Noé fazer, Noé fez. Demorou 120 anos, irmãos, para que Noé construísse a arca. Foi por falta de mão de obra? Não foi por falta de mão de obra. Porque, irmãos, naquele tempo, o mundo já tinha uma população suficiente para ter trabalho braçal para construir aquela arca. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Noé ele foi obediente a Deus. Ele fez tudo aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Ele entrou na arca com os animais, ele entrou na arca com a sua família. Amém, irmãos? Quando chegou lá no final, que tudo se passou, o que Noé fez? Levantou um altar ao Senhor, um altar de gratidão. Irmãos, hoje uma pessoa me perguntou assim, eu estava dando aula de manhã lá na sede, uma pessoa me perguntou assim: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Eu falei: é simples, é quando você é ingrato com o que Deus te dá para você, é quando você é reclamão. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que ter gratidão no nosso coração. Quantas e quantas vezes nós acordamos atrasados, acordamos mal-humorados, acordamos, irmão, esse trabalho, mas você não é grato a dizer: Senhor, é esse trabalho que o Senhor colocou para mim. Senhor, eu não gosto do meu patrão. Senhor, eu não gosto do meu encarregado. Mas, Senhor, é esse trabalho que o Senhor me deu. Prepara outro para mim, para que eu não possa confrontar com ele. Eu, irmão, já orei muitas das vezes dessa maneira. Hoje eu opto, irmãos, em trabalhar como autônomo por conta disso. Porque hoje eu sou meu patrão, hoje a minha empresa presta serviço para outra empresa. E por quê? Porque eu falei: Senhor, eu não gosto de discutir. Eu, Max, eu não gosto de discutir, eu não sei discutir, então eu prefiro largar para lá. Mas eu não gosto de discutir. Então, irmãos, quando você acordar de manhã e falar: Senhor, obrigado pelo meu trabalho, seja grato a Deus. Pega a sua família, irmãos, e coloque ela no altar de gratidão. Fala: Senhor, eu sou grato a Ti pela minha família. A primeira coisa que Noé fez, irmãos, quando ele saiu da arca, ele ergueu um altar de gratidão a Deus. Quando nós, irmãos, discorremos a palavra de Deus, e aonde um homem que hoje nós conhecemos como o pai da fé, talvez seja um dos altares mais conhecidos na palavra de Deus, que foi o altar de Abraão. Quando, irmãos, a palavra de Deus fala, que você conhece a história de Abraão, que quando Deus foi lá e pediu para ele o único filho que ele tinha, era a única coisa que ele tinha. Irmãos, quando você tem você divide metade, mas quando você não tem, quando você não consegue dividir aquilo que você tem, porque como é que você corta o filho no meio? Não dá para cortar, né? E Abraão foi lá e ofereceu o seu filho. Abraão colocou tudo que ele tinha no altar do Senhor. Irmãos, quando eu ergo um altar de fé ao Senhor, e eu não estou dizendo, irmãos, que muitas das vezes nós acordamos, irmãos, com uma fé gigante. Nós acordamos com uma fé, irmãos, se vier um gigante, eu vou derrubar ele, e se vier um gigante, eu vou passar por cima, e a minha fé está assim. Tem dia que passamos assim, né? Mas tem dia, irmãos, que se o anão correr atrás de você, você vai bater o pé e vai correr também. Porque a nossa fé, irmãos, ela precisa de estar firmada no altar do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos cheios de fé. Muitas das vezes, irmãos, a nossa fé é pequena. Muitas das vezes, irmãos, a palavra de Deus fala para mim e para você assim: olha, o teu fardo está pesado, você está sem fé, você está sem alegria. Troca pela minha, troca pelo meu fardo, dá o seu fardo para mim, que eu vou te dar um fardo leve. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos morrer a nossa fé dentro da nossa família, desacreditando no marido, desacreditando na esposa, desacreditando nos filhos, e essa fé vai morrendo, e você não procura, irmãos, erguer uma fé, um altar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui,
Essa fé, Senhor, que eu estou hoje, ela está realmente do tamanho de um grão de mostarda. Mas, Senhor, essa fé que eu tenho para colocar diante do teu altar. Sabe uma coisa, irmãos, que Deus gosta quando nós abrimos o nosso coração? E não é feio, e não é vergonhoso você olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não estou conseguindo. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a ter fé. Me ajuda a caminhar na tua palavra. Me ajuda a erguer um altar diante do Senhor. Me ajuda, Senhor, a estar diante da tua presença. Quando você começa, irmãos, a entrar num clima, num ato de submissão a Deus, Ele vai começar a entender, irmãos, que você precisa dele. Ele vai começar a ajudar na tua vida cada dia. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa situação onde nós batemos o pé e dizemos assim: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Naquele lugar você está morrendo, naquela situação você está perdendo, naquela situação não acontece nada. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, e ele falou: Senhor, eu vou erguer o meu filho diante do teu altar. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas olham para a nossa família, olham para os nossos filhos e não dá nada. Mas quem tem que dar valor à sua família é você. Você quer ver algo bastante interessante, irmãos, que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida? Que é um altar que nós precisamos de ter na nossa casa. Eu tenho esse altar na minha casa. É simples, irmãos, é uma mesa. Irmãos, é uma mesa. Uma mesa, irmãos, é um altar na tua casa. Uma mesa, irmãos, é onde você senta, você faz a sua refeição, você olha de frente para o teu filho, você olha de frente para a tua filha, você olha de frente para o teu marido. Porque muitas famílias hoje, irmãos, não conseguem ter um relacionamento. Porque a mãe vai lá, faz o almoço, a janta. O marido pega o prato, vai para o quarto, a mulher vai para a sala, o outro vai para um canto, vai para o outro. Daqui a pouco a pia está cheia de louça e a mãe vai ter que lavar. Por quê, irmãos? Porque não tem uma organização dentro de casa. Não tem. Eu sempre, na minha casa, eu aprendi isso desde criança, que nós temos que comer na mesa. Eu não como prato na mão. Você me convidar para ir da tua casa, eu vou com bom grado, mas eu não como com prato na mão. Eu não consigo comer com prato na mão. Eu tenho que sentar na mesa e comer. E a Bíblia fala, irmãos, que quando nós entendemos a palavra de Deus, Deus prepara uma mesa perante nós. Quando você nasce, você não nasce numa cama, você nasce numa mesa. O médico fala assim: leva ela para a cama e eu vou fazer um parto. O médico fala: leva para a mesa. Amém, irmão? Você está entendendo a palavra de Deus essa noite? Quando você vai assinar, irmãos, um contrato, seja ele que for, você não assina em qualquer lugar, você assina numa mesa. Numa mesa do escritório, numa mesa de um advogado, na mesa de um juiz, é na mesa. Presta atenção que Deus está falando com você nessa noite. É na mesa que as coisas acontecem, é no altar da mesa, da minha casa, onde eu olho nos olhos da minha esposa, nos olhos dos meus filhos. Eu tenho coragem de olhar e falar assim: olha, fala para mim o que está no meu coração. E eu e minha esposa, nós somos assim: olha, o que está no teu coração? Fala comigo o que está no teu coração. E quantas vezes, irmãos, eu estou na minha casa, na minha refeição, o Espírito Santo de Deus começa a falar comigo, que eu largo a minha refeição e eu vou para o meu quarto orar. Quantas vezes isso aconteceu? Porque, irmãos, nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O nosso coração, irmãos, tem que ser o altar diante da palavra de Deus. Quando, irmãos, nós entendemos na palavra de Deus que Isaac, ele passou pelo que ele passou com o pai. E quando ele foi para um determinado lugar, irmãos, a inveja, a calúnia, começaram a entulhar os ossos dele. E ele entulhava aqui, ele abria outra ali, entulhava aqui, ele abria outra ali. Ele não deixou, irmãos, de ser próspero, porque as outras pessoas estavam fazendo maldade para ele. Ah, você quer esse poço? Pode ficar com esse poço. E muitas das vezes, irmãos, nós nos agarramos a pequenos detalhes das nossas vidas e nós não conseguimos enxergar que lá na frente Deus tem uma bênção para nós. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e ela está passando por um processo, né? Eu digo ela por conta que a parte da família dela está passando por um processo de divisão de bens, pastor. Pensa no troço que dá uma briga, irmãos. Divisão de bens. Presta atenção, divisão de bens.
Eu não assino porque eu não quero aquele valor. Eu não assino porque eu acho que eu devo mais. Eu não assino por isso, por aquilo outro. Irmãos, a Bíblia fala, não sei se você já leu, mas a Bíblia fala assim: se você tiver um bem, se você tiver filhos, Provérbios fala isso, se você tiver bens, se você tiver filhos, em vida, passe por nome dos seus filhos, para que eles não venham brigar por causa desses bens. Está dentro da palavra de Deus. É o próprio, irmãos, Salomão que disse isso. Então, quando nós temos bens, dinheiro, carro, casa, nós já temos que deixar a herança pronta para os nossos filhos. Foi assim que Jesus fez com nós, através de Deus, já deixou essa herança para nós. Então é bíblico, irmãos, para que as pessoas não venham brigar. Então, irmãos, muitas das vezes Isaac estava lá e ele não brigava por aquele poço entulhado. Quando ele entendeu, irmãos, ele abriu o coração, e a palavra de Deus fala que Isaac, ele ergueu ao Senhor um altar de superação. Irmãos, eu tenho que erguer esse altar de superação diante do Senhor. Eu tenho que entender, irmãos, que eu sou superior às trevas. Eu tenho que entender, irmãos, que eu sou superior às coisas ruins. Eu sou superior àquele que me calúnia. Eu sou superior, irmãos, àquele que me inveja. Eu sou superior, irmãos, àquele que fala mal de mim. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Irmãos, se as pessoas não falar mal de você, se as pessoas não invejarem de você, irmãos, é porque não está vendo Cristo em você. É dessa maneira que as pessoas veem. Muitas das vezes as pessoas te veem bem arrumada, irmãos, vai falar porque você está bem arrumada. Está indo para a igreja e está bem arrumada. Eu tenho esse costume de dizer assim: hoje eu tentei até colocar um terno e uma gravata, pastor, mas não deu. O senhor me perdoa, mas não deu porque o calor foi demais. Mas gosto de terno para a igreja, gosto de vestir a minha melhor roupa, gosto de calçar o meu melhor sapato. Por quê? Porque eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo levar a minha família para a casa de Deus. Eu não estou indo para o baile, eu não estou indo para o forró, eu estou indo para a casa do Senhor. Então a minha melhor vestimenta, irmãos, eu tenho que levar aonde? Até a casa do Senhor. É isso que Deus quer. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que entender que esse altar de superação eu tenho que colocar diante do Senhor. Eu tenho que ser superior a este mundo. Eu não posso ficar, irmãos, pensando assim: vida, céus, isso não acontece na minha vida. Alto, irmãos, de comiseração, dizendo que você é um coitadinho. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos do Rei. Aleluia. Nós somos filhos do Rei Jesus. E quando eu entendo, irmãos, que diante do altar do Senhor eu tenho que erguer um altar de superação. Muitas das vezes, irmãos, a situação está difícil. Muitas das vezes você olha para um lado, olha para o outro e fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E agora que você tem que se superar diante de Deus. Deus, irmãos, muitas das vezes Ele vai deixar você chegar até o seu limite mesmo. Mas o que Deus quer, irmãos, é que você tenha comunhão no seu lar. Sabe uma coisa, irmãos, que eu prezo muito? É a paz. Eu prezo muito a paz. Se você não tiver paz dentro da tua casa, com o teu marido, com os teus filhos, eu te pergunto: você vai ter paz aonde? Que é o lugar que você mais convive. É na nossa casa, irmãos, que nós temos que criar um ambiente de paz. Eu tenho que orar a oração que Jesus deixou, dizendo assim: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando você entende a palavra de Deus, eu tenho que trazer o céu, irmãos, para dentro da minha casa. A minha casa, irmãos, ela tem que ser um lugar de bênção. A minha casa tem que ser um lugar de alegria. Irmãos, eu digo de testemunho para vocês: a minha casa eu ligo o som alto, e ali eu coloco o hino, e eu não estou nem aí se o vizinho vai reclamar, se o vizinho não vai reclamar. Eu quero adorar a Deus e mostrar que a minha casa ela tem o poder do Espírito Santo de Deus. E as pessoas chegam em casa, as pessoas gostam de ficar em casa, por quê? Porque lá habita o poder do Espírito Santo de Deus. E eu conheço, irmãos, casas, lares de irmãos cristãos, que a pessoa chega para mim e fala: eu não tenho paz dentro de casa. Eu não tenho paz dentro de casa. Quando eu chego em casa, minha esposa começa e começa a falar, e não para mais. E nós temos que ter essa paz dentro do nosso lar. Nós temos que ser superiores, irmãos, às coisas ruins deste mundo. Quando, irmãos, eu caminho um pouco a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que Davi, ele ergueu um altar ao Senhor depois de ter errado. Davi conseguiu o coração de Deus. E o que eu acho bastante interessante é que não foi Davi que disse assim: olha, eu sou o seguidor do coração de Deus. Não foi Davi.
A própria palavra disse que Deus disse que Davi era o segundo coração dele. Não foi Davi que se encheu dizendo: olha, vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu sou o segundo coração de Deus. Não foi Davi que disse, foi Deus que disse que Davi era o segundo coração dele. E a palavra de Deus, irmãos, fala que Davi pecou. A palavra de Deus fala que Davi errou. Eu sou sujeito a errar, como você é sujeito a errar, como você é sujeito a pecar. Mas quando, irmãos, Davi reconheceu o erro dele, quando Davi reconheceu o pecado dele, quando a palavra de Deus fala no Salmo 32, que os ossos de Davi começaram a se secar por conta do pecado dele, quando as coisas, irmãos, começou a acontecer para Davi, que ele começou a ficar deprimido, que ele começou a ficar, irmão, cabisbaixo, a palavra de Deus fala que Davi não comia, a palavra de Deus fala que Davi não bebia, a palavra de Deus fala que Davi não tomava banho. Isso é caso de quê? De depressão, porque a pessoa que não toma banho, a pessoa que não come, está depressivo. Mas quando ele entendeu que ele precisava de se levantar, e esse levantar, ele ergueu um altar de conciliação ao Senhor, dizendo assim: Senhor, olha, eu ergo um altar diante de Ti, e eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro, eu reconheço, Senhor, que eu sou o pó. E é dessa maneira, irmãos, que Deus está falando no nosso coração nesta noite, para a nossa família. É reconhecer, irmãos, que nós somos seres humanos. Nós estamos, irmãos, propensos a pecar a qualquer hora, a qualquer momento. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele te cobre nesta noite, dizendo assim: olha, por mais sujo que o seu pecado seja, eu quero te abençoar. Por mais sujo que o seu pecado seja, se você colocar diante das minhas mãos, eu quero torná-lo limpo. E a palavra de Deus fala, irmãos, como eu disse também na manhã de hoje, lá na sede, porque quando Deus pega o teu pecado, Ele fala que joga o teu pecado no mar do esquecimento, e ali Deus não se lembra mais. E tem pessoas que acontece um erro na vida dela, que ela fala assim: eu não me perdoo, não me perdoo por isso. Como é que você vai ajudar uma pessoa que não se perdoa, se Deus já perdoou? Então, que nesta noite, irmão, se você tem algo diante de Deus, no teu coração em particular, você vai ter um período de oração e falar: Senhor, eu ergo um altar de conciliação diante de Ti. Eu ergo um altar, Senhor, para que o Senhor venha entender que eu sou fraco, eu sou pecador, e Deus gosta, irmãos, de ouvir isso. Deus gosta de ouvir isso. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e ele disse assim, eu fui acompanhar ele numa mensagem, e ele falou assim para mim: Max, posso falar algo para você? Eu falei: pode, pastor. Ele falou assim: você sabe que eu estou com câncer, né? Eu falei: sei. E ele falou: eu vou pregar numa cruzada de cura e libertação. Como que eu vou pregar que Deus cura se eu estou com câncer? Eu disse para ele assim: pastor, primeiro, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Deus pode não te curar, mas pode curar as pessoas que estão lá. Muitas das vezes, irmãos, Deus faz isso. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu estive em uma situação onde uma pessoa veio falar dessa situação e eu olhar para dentro de mim e falar assim: eu estou na mesma situação da pessoa. E você ir lá e abençoar aquela pessoa. Muitas das vezes, irmãos, nós não podemos fazer aquém daquele que Deus coloca no nosso caminho. Nós não podemos olhar, irmãos, olhar de lado e dizer: isso não é comigo. Hoje o pastor falou, irmãos, algo bastante interessante, aonde a palavra de Deus veio no meu coração, quando o pastor estava falando sobre uma cesta básica, quando pessoas passou do lado daquele samaritano e disse assim: isso aí não é comigo, isso aí não é problema meu. Nós não podemos ter essa atitude. Isso aí é problema meu, isso aí é problema da igreja. Quando trazemos essa situação para a igreja tem que abraçar, independente de nós quem. Eu vou erguer um altar de adoração ao Senhor. Eu não sei aonde pode chegar um creme dental, mas eu sei que através daquele creme dental, o Espírito Santo de Deus pode, irmãos, converter aquela família ser abençoada, aquele estuprador pode ser alcançado e também pode ser perdoado, porque o nosso coração de princípio, irmãos, quando nós ouvimos nosso coração dessa, dizer assim: olha, se eu pudesse pegar, eu estrangulava ele. E assim que o nosso coração pensa, nós temos que olhar e dizer assim: tem uma alma ali dentro, tem uma pessoa para ser salva, independente do que ele fez, independente do que ela fez. Nós temos que abençoar as vidas daquele que vem até nós, porque a palavra de Deus fala que quando pessoas chegarem até nós temos de bom grado, irmãos, dispensá-los, abençoando aquele que muitas das vezes não merece, irmãos, que nós estendemos as mãos. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: olha, isso
isso não é problema meu, eu não quero saber. Mas quando eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para uma pessoa seleta, não foi para algumas pessoas que ele escolheu. A palavra de Deus diz que ele morreu pelo mundo inteiro. A palavra de Deus fala que ele morreu por justo e morreu por injusto. Aquele que quer subir ao céu ou aquele que quer descer para o inferno. Porque tem pessoas, irmãos, que nós temos que entender que eu estou aqui dentro da igreja com um objetivo. Amém, irmãos? Você está aqui na igreja por um objetivo. Qual é o objetivo? Adorar o Senhor. Eu tenho que entender, quando eu colocar o pé dentro da igreja, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te buscar. E quando você está dentro da igreja para adorar ao Senhor, a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor vai lá onde você orou. Aonde eu não posso ir, o Espírito Santo de Deus pode ir. Aonde eu não posso ir, o Espírito Santo de Deus pode enviar os anjos lá, irmãos, e curar e libertar aonde for. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós oramos na igreja e falamos: Senhor, eu não posso ir em determinado lugar, mas o Senhor pode ir em determinado lugar. E quando nós oramos, irmãos, quando nós estendemos as nossas mãos, as cadeias são quebradas, as pessoas são curadas, os nossos filhos, eles são alcançados por Deus. Mas para isso eu preciso de ter um coração adorador. Para isso, irmão, eu tenho que ter um coração inclinado ao Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo de Deus, me enche da tua palavra, me ajuda a ser melhor, me ajuda a caminhar diante da presença do teu Espírito Santo, me ajuda a erguer um altar diante do Senhor. Como que você ergue um altar diante do Senhor? Começando adorando ao Senhor, começando a ter gratidão por aquilo que Ele tem feito, começando, irmãos, a olhar com os olhos, como a palavra de Deus disse, que o último, irmãos, dentro do Novo Testamento e do Velho Testamento, o último altar a ser levantado foi no Monte Horebe, foi no Monte de Deus. O último, irmão, altar onde você pode ver que quem foi colocado diante dos homens, porque o altar é um lugar elevado, quem foi colocado diante dos homens, irmãos, pela minha vida e pela sua vida, foi Jesus Cristo. Quando eu entendo, irmãos, que Jesus Cristo, Ele foi para o Calvário, Ele fez sacrifício pela minha família, Ele fez sacrifício pela sua família. Quando eu comecei a palavra de Deus sobre família, eu comecei a entender que o último sacrifício foi o sacrifício de Jesus. Eu comecei, irmãos, a imaginar Jesus caminhando, carregando aquela cruz por minha família e por sua família. E Jesus olhou para o lado e viu quem? A mãe dele. Jesus olhou para o outro lado e viu quem? As irmãs dele, os irmãos. Pela minha vida e pela sua vida, pela minha família e pela tua família. Jesus olhou para um lado e viu quem? Quem o traiu estava lá. Pela minha família e pela sua família. Qual é o motivo, irmãos, nesta noite de você pegar a tua família e orar, e jejuar, e colocar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, a minha família é tua. A palavra de Deus fala, irmãos, que Deus deu uma ordem para Josué, falou: Josué, tenha bom ânimo. E quando a palavra de Deus fala para uma pessoa assim, tenha bom ânimo, irmãos, é porque a pessoa está desanimada. E Josué, irmãos, conhecia aquele povo. E Josué conhecia aquele povo que só reclamava. Josué conhecia aquele povo, irmão, que era maldizente, que era o povo de Israel. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus deu uma ordem para Josué, falou assim: tem bom ânimo, eu vou estar contigo, eu vou te abençoar, mas não aparta de você e da tua boca o livro e as leis que aqui eu coloquei. E a palavra de Deus fala assim: olha, que aquele que Josué abençoava será abençoado, e aquele que Josué amaldiçoava será amaldiçoado também por Deus. E no final, irmãos, sabe o que Josué disse? Olha para mim aqui, eu não quero saber o que vocês vão fazer, eu não quero saber para onde vocês irem, eu não quero saber o que vocês vão falar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É dessa maneira que você tem que lidar na tua casa. Muitas das vezes, irmãos, nós abrimos a nossa boca, nós reclamamos, nós falamos que está difícil, mas nós temos que bater no peito e dizer assim: irmã, o marido está bravo, está bravão, a esposa está brava, os filhos estão bravos. Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
a filha pode ter ido embora, o filho pode ter ido embora, pode estar rebelde, mas eu e a minha casa pode ir. O Senhor vai te trazer, porque você foi entregue no altar do Senhor. Eu entreguei você no altar do Senhor com jejum, eu entreguei você no altar do Senhor com oração. Então você pode ir, mas vai até aonde a palavra de Deus deixar, porque a palavra de Deus fala que você foi entregue no altar do Senhor. Foi dessa maneira, irmãos, que eu fiz com meu filho. Ah, pai, eu não quero saber de igreja, músico. Eu fui músico muitos anos, sou formado em bateria e percussão. Quando eu vejo o instrumento desse que está fazendo barulho, irmão, eu fico doido. Eu fico querendo tocar, pastor, porque eu fui músico muitos anos. Meu filho músico, na igreja, comprei bateria, estudou, depois ficou rebelde. Ah, pai, eu não quero saber de igreja. Tudo bem, quando nasceu, não quer saber de igreja? Você foi ensinado nos caminhos do Senhor. Eu te levei para o altar do Senhor. Você dormia nos bancos da igreja. Hoje você fala para mim que não quer Jesus? Eu não posso fazer nada, problema seu. Mas pai, problema seu, vamos fazer o quê? Não vou amarrar você na minha perna para poder te levar para a igreja. E foi para o mundo. Apanhou, irmãos. Apanhou muito. Porque o mundo bate. O pai muitas das vezes não bate. A mãe não bate. Eu apanhei da minha mãe porque era muito maligno, como dizia a minha mãe. A mãe não bate, o pai não bate, a lei não deixa bater. Nós estávamos conversando com uma família uma vez, que uma menina de 12 anos, o pai pegou pro braço e ela falou: se você pegar de novo, eu chamo a polícia para você. Olha para você ver que situação que está. A lei não deixa bater, a lei não deixa dar uma palmada, mas a Bíblia diz que você pode corrigir sim, dentro da palavra de Deus. E foi embora, foi viver a vida no mundo. Quebrou a cara, apanhou, a vida bateu. Hoje, um homem casado, tem uma filha, minha neta Eloá, ele fala: pai, como foi bom o senhor não ter passado a mão na minha cabeça, porque eu apanhei, o mundo me bateu. Ele tem cicatrizes do mundo. Ele bateu de frente com a moto, ele bateu com a moto de frente de um carro, o carro parado, ele bateu a moto. Dia 31 de dezembro de 2020, virada do Natal para o Ano Novo, eu recebo a notícia: olha pai, o Dedé bateu uma moto aí, foi para o hospital, desse hospital já foi transferido para o hospital, cheguei lá, estava todo quebrado. Irmãos, a única coisa que eu pude fazer é orar, rebeldia, mas uma coisa eu não fiz: desistir do meu filho. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista do teu pai. Teu pai pode ser idoso, tua mãe pode ser idosa, mas não desiste dos seus. Jesus, ele não desistiu de ninguém. A palavra de Deus fala que Jesus honrou a mãe dele. A palavra de Deus fala que Jesus honrou as suas irmãs, honrou seus irmãos, trazendo para perto, fazendo os discípulos dele. E a palavra de Deus quer, irmãos, que ele e você nesta noite coloque a nossa família diante do altar do Senhor. Porque o maior sacrifício foi o sacrifício de Jesus, aonde ele foi até o Calvário, e a palavra de Deus fala que as pisaduras que ele pisou era minha. A coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele era para ser na minha cabeça. A vergonha que Jesus passou, irmãos, era para que eu passasse essa vergonha. O que ele fez? Ele morreu na cruz do Calvário, ele se entregou para restituir a minha vida, para restituir a minha família. Amém, irmãos? Eu quero que você se levanta nesta noite, do lugar que você está. Eu quero orar. Tu me permite, pastor, orar? Eu quero orar por você nesta noite que entendeu que você precisa de levantar um altar ao Senhor. E você vai falar para mim assim: ah, Marcos, eu não sei o que é altar. Você ouviu aqui nesta noite sobre um altar de adoração, sobre um altar de conciliação, sobre um altar de gratidão, sobre um altar de fé. Você ouviu aqui nesta noite, irmão, sobre um altar de gratidão ao Senhor. Eu não sei o que a sua família precisa, se precisa de levantar todos esses altares. Mas eu quero pedir para você nesta noite, que está aí do lado da tua esposa, está do lado do teu filho, dê aí a mão para o seu esposo, para a sua esposa. É o culto da família. E a família, irmãos, ela é muito
ela é muito atingida pelo mundo, ela é muito atingida pelo inimigo, porque ele entende, irmãos, que quando ele consegue destruir uma família, ele destrói tudo. Quando ele consegue destruir os filhos, ele destrói tudo, ele consegue desencadear tudo. Mas a palavra de Deus fala nesta noite que o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário pela minha família e pela sua família. E quando você entende, irmãos, que o altar do Senhor é a minha casa, que eu blindo a minha casa, que eu adoro ao Senhor na minha casa, irmãos, pode o inferno se levantar, que ele vai cair, porque a palavra de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Você aprendeu nesta noite um conselho da parte de Deus. Quando, irmãos, a palavra de Deus fala aqui, Josué, ele construiu os muros de Jericó. Os muros eram grandes, ao ponto, irmãos, de passar carro por cima. E a palavra de Deus fala assim, que ele, para rodear aquele muralha 7 vezes. E depois, na sétima vez, Deus falou para ele assim, olha, vê se não tem nenhuma brecha. Não deixe nenhuma brecha entrar na sua família. Não deixe nenhuma brecha, irmãos. Não deixa nada entrar na sua família. Ora, blinda a sua família, jejuma, chama para perto, aconselha. Se você não conseguir, chama o pastor da igreja. O pastor vai te abençoar. Mas não consegue resolver, irmãos. Não tenta resolver as coisas com a força do braço. Não tenta resolver as coisas com a força do braço. Tenta resolver as coisas, irmãos, diante da palavra de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus nesta noite. Ele quer te trazer luz na palavra dele. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estão famílias representadas, Deus. Todas as famílias, Senhor, que erguiam um altar a Ti. A família de Abraão, a família de Isaac, Davi, Senhor, levantou altares diante de Ti. O Senhor falou para Elias arrumar o altar, Senhor. Se tem famílias aqui, Senhor, precisa ser arrumada, que o Senhor arrume. Pai, mas que a Tua palavra, Senhor Jesus querido, seja em cada coração nesta noite. Nós possamos ser um coração adorador. Que a Tua palavra, Senhor, blinde as nossas famílias. Que o Teu sangue, Senhor, de sacrifício na cruz do Calvário, seja derramado por cada família nesta noite. Nós venhamos entender, Senhor, que o Seu poder, Ele se aperfeiçoa, Senhor, na nossa fraqueza. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, que na hora da angústia, na hora da batalha, na hora, Senhor Jesus querido, da desavença, nós se tornarmos frouxos. Aonde está a nossa fé? Nesta noite, Senhor, aumenta a fé dos Teus filhos. Nesta noite, Senhor, aumenta, Senhor Jesus querido, o óleo sobre a unção da cabeça de cada um nesta noite. Que o nosso coração seja o Teu altar, que a nossa família seja o Teu altar, que a nossa mesa de refeição na nossa casa seja um altar ao Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor querido, sacrificar as nossas vidas, vindo para a igreja, sacrificar as nossas vidas, Senhor, jejuando, orando, buscando a Tua presença. Que nós possamos sacrificar o nosso tempo, Senhor, lendo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, desça com bálsamo em cada coração. Que nesta noite, Senhor, visita cada família, visita cada filho, visita cada marido, Senhor. Se tiver um marido rebelde nesta noite, que o Senhor quebre esse laço. Se tiver uma esposa rebelde, quebre esse laço, Senhor. Que os lares, Senhor, desta igreja venham a ser lares harmoniosos diante da Tua presença. Que as pessoas possam enxergar, Senhor, os lares, as famílias aqui representadas, Senhor, e olhar e ver como exemplo. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós te bendizemos nesta noite. E que a Tua palavra, Senhor, meu querido, ela não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, ela nos agrada. A Tua palavra, ela nos traz paz. Por isso nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, diga comigo assim: Senhor Jesus, que a Tua palavra, ela venha entrar no meu coração, que a minha família seja um jardim fechado, regado pela Tua palavra. Quebra todo laço, todo embaraço, toda palavra contrária. Que na minha família haja paz, paz, paz no Teu Espírito Santo.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém.